não podendo ir na igreja, porque estava num reinado, num governo que não reconhecia o Deus dele. E por que Neemias, mesmo longe dos seus pais, por que Neemias foi ensinado e se manteve, tipo, 1 Coríntios 15:58, mais ou menos isso. Aí eu pergunto para vocês, essa é a minha parte de interação. Por que Neemias se manteve aceso num lugar que nem era favorável a ele? 15:58. Salmo número 1, não se sentava na roda do escarnecedor, mas ele acabava sentando porque ele sentava na mesa, tinha que degustar a comida do rei para provar. Ah, sim, era só em carne, verdade. Não, mas você está parado para pensar o lado de Neemias? Era fácil você ser cristão sozinho, ao redor um monte de gente sem ser, e você desolado praticamente sozinho, exercitando sua fé sozinha e se mantendo ali. Você acha que era fácil? Tipo isso aqui, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, firme e constante. Aí eu pergunto outra coisa para vocês. O que leva as pessoas a não serem, firmes e constantes como Neemias? O que leva elas a não serem? Falta de amor? Não nasceu. Tudo é válido. Muito boa. O que mais vocês acham? Hein, Evandro? Eu acredito que nós somos muito imediatistas. Então nós queremos as coisas para agora. E aí você fica naquela situação, vai, e não tem nada acontecendo. Aí acaba sendo todo feito. Então, o que não... O que leva as pessoas a não serem firmes e constantes. Ele tinha tudo para não ser firme. Neemias tinha tudo para não ser firme, mas ele era firme. E o que leva, então, a pessoa a ser firme? A gente sabe mais ou menos o que leva a não ser. E o que leva a ser? Mas aí, irmã, a pessoa, vamos supor, vamos falar de nós aqui. Nós estamos aqui com pessoas que crê. Se perguntar aqui quem é de Jesus, todo mundo é 100%. Agora a pergunta é, vai alguém cair aqui no meio do caminho? Vai alguém desistir aqui no meio do caminho? E o que leva essas pessoas que estão hoje profetizando sua fé, dizendo que está fechado com Deus, amanhã já não está mais? Então eu faço outra pergunta. Quais são os ingredientes que um cristão precisa ter? Qual é o coquetel? Qual é o alimento que um cristão precisa ter para ser como Neemias? Ter uma fé solitária, isolado, sozinho, por muitos anos. Vou usar as palavras do Heraldo. Nasceu quando pequeno, foi levado como escravo para servir como mordomo. Uma separação, uma ruptura que deve ter dado um trauma. Imagine, você querer conhecer seu pai, quem é meu pai, eu nunca sei da história dos meus parentes e tudo mais. Ele ouvia falar do povo de Israel, de Jerusalém, mas ele não tinha condições de ir lá. A distância, como foi dito, era quase 1000 quilômetros. Você sabe o que é 1000 quilômetros? Eu vou dizer para você mais ou menos onde é que é 1000 quilômetros. É daqui para a Feira de Santana, dá 999. Daqui para a Feira de Santana, é chão que não acaba mais. Agora imagine um cara a cavalo,
daqui para a Feira de Santana, para ir lá fazer um negócio que Deus mandou. E que nunca estava cultuando em igreja, mas tinha uma fé dentro dele, fora de série. E ele não foi, Heraldo, é bom que se diga, ele não foi, que ele poderia ter usado esse artifício para dizer assim, não, eu vou aproveitar que destruíram Jerusalém, vou pedir carta ao rei, de pretexto que eu quero conhecer papai. Até para saber se o papai está vivo, depois dessa guerra que houve lá de Nabucodonosor, que assolou todo mundo. Eu quero saber se eu tenho algum irmão, se eu tenho um primo. Não! Ele estava lá, debaixo da direção de Deus. Tanto é que ele estava preocupado com as coisas de Deus, que o Heraldo citou uma coisa muito importante, que ele não pediu carta só para atravessar os territórios alheios, não. Ele pediu carta, olha só como ele já tinha na mente, ele pediu carta para cortar madeira também, para tirar material da natureza. Então ele já tinha em mente a reconstrução de Jerusalém. Ele não saiu para desejos próprios. Sabe, irmãos, a pergunta que eu faço de novo é, quais são os ingredientes, o que está faltando hoje em dia para as pessoas serem firmes e constantes, serem Neemias da vida? Amém. Então, se nós temos que tomar alguma atitude, alguma decisão, consultemos a Ele, não mais a ninguém, porque é Ele que nos dá a direção certa. E se nós não for nós mesmos, depois a coisa está errada, Ele vai dizer o que Ele me consultou. Então, mais do que nunca, nós temos que estar aos pés do Senhor, pastor. Temos que estar buscando o Espírito de Deus como verdadeiramente como nosso auxiliador. Porque está difícil, mas a gente ainda tem jeito ainda, permanecer em santidade, buscando jejum, oração e negando e renunciando a nós mesmos a cada segundo, não é nem a cada dia, a cada segundo, tá? Amém, eu creio. Regina? Eu acho que é falta de amor e de conhecimento. Falta de amor e conhecimento. Se a pessoa conhece, a pessoa ama. Se ama, ele ajuda, ele quer estar junto. Eu estou dizendo isso com Deus. Ligação espiritual. E então é falta de conhecimento. Silvio? Porque a gente vai pegando as pessoas, senão elas ficam quietas, né? Não fala nada. Eu acho que a pessoa não teve uma intimidade bem com Jesus, nunca teve um encontro verdadeiro, né? Esse amor puro para fazer algo que não ia fazer. Adriana? Zilda? Também. Jamil? Deixa eu aproveitar seu gancho aí. Essa geração tem os hábitos de Neemias, de orar, de buscar a Deus, não? Então não vai se levantar Neemias, né? Talvez, Ou talvez um ou dois ali. faz igual ali na passagem também, Elias, né? Que É. sabe que estava só e tinha É. aqueles lá guardados por Deus,
Isso, aqueles guardados os 7.000. que está ali dentro da sua casa, que Deus vê aqueles que estão dentro da sua casa, orando, jejuando, clamando, buscando, mas às vezes na igreja não tem reconhecimento, ninguém sabe de nada, mas ele tem a vida dele lá com Deus. Então esses eu creio que Deus tem ainda guardado, como o senhor falou, uma carta na manga, para qualquer hora dessa, levantar e ser um profeta das nações, em nome de Jesus. Verdade. Sim. Verdade. Ó, vou falar duas coisas com vocês que Deus falou comigo aqui agora, que eu considero importantes. Bom, primeiro, Neemias, Heraldo, ele não deixou, é bom que se diga, Neemias não deixou de alimentar a sua relação com Deus desde pequeno. Ou seja, tudo indica, tudo aponta que Neemias se alimentava do pão espiritual diariamente. Isso fez com que ele permanecesse firme e constante, com ou sem os pais, independente do lugar onde ele estava, do cenário. Então, assim, essa continuação de cristão, de servo, de santidade, é isso que faz as pessoas se ausentarem de Deus, porque elas não permanecem. Eu vou dar um exemplo, todo mundo já conhece essa frase, que é o primeiro amor. O primeiro amor. Gente, uma pessoa no primeiro amor é a coisa mais linda do mundo. Ela sai da igreja eufórica, ela aceita Jesus, ela entrega a sua vida para Jesus, ela sai contando para todo mundo o que ela decidiu. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, mas ninguém detém aquela alegria do primeiro amor que ela está. Então, o segredo nosso era pegar esse primeiro amor, quem não tem volta para ele, como ela disse, e quem adquiriu ele, manter ele aceso como uma tocha, como aquelas virgens, né, prudentes e as imprudentes. Não deixar faltar gasolina, querosene, óleo, azeite ali, porque é isso que faz as pessoas depois ficarem irreconhecíveis diante de Deus, porque as pessoas às vezes olham, e ele falou outra coisa muito bonita, que ele falou assim, olha, a pessoa, às vezes, com as atitudes, ela fala mais do que com palavras. Tem uma pessoa aqui na igreja, uma das pessoas aqui na igreja, que é um referencial, que é a Raquel. E você vê a Raquel falando muito. Mas todo mundo respeita a Raquel. E você quer ver se a pessoa é boa mesmo? Para Maria falar que Raquel é boa, então é boa mesmo. Se Maria falou, meu irmão, porque Maria não enxerga nada de bom. Às vezes ela... Presta não, eu estou achando que tem um negócio aí. Não é tigre, não. Isso aí eu acho que não é tigre, não. Deve ser... Não, ela, Raquel. Mas desde quando a Raquel entrou aqui, nós estamos falando, pessoas quietas, nada. As pessoas sentem abrigo nela, confiança nela, amparo nela, com poucas palavras. E Raquel não é de se meter em ninguém, não. É na dela, tem problemas. Antigamente falava os problemas, hoje já nem fala mais. Está como Neemias, lá junto com Artaxerxes. Fica quieta, só orando dia e noite, jejuando. E vai levando. O que é isso, irmãos? É você permanecer, sabe, irmãos? Às vezes as pessoas procuram cenários, um ambiente agradável para poder fortalecer a sua fé, dizendo, mas a igreja... tem muita gente, tem pouca... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu conheço igrejas cheias de gente e vazias do Espírito Santo. E eu conheço igrejas vazias de pessoas e cheias de Deus. Essa semana, uma pessoa que não convém falar, ela me mandou um vídeo, eu mostrei para minha esposa.
ela me mandou um vídeo que ela está assim, ela saiu de uma igreja pequenininha, como a nossa, é de outro estado, e ela está procurando uma igreja. E aí ela foi em uma dessas igrejas que eu considero uma casa de espetáculo. Eu considero que uma casa de show no Rio de Janeiro, Alberto, chamado, que eu já fui lá quando eu era de Satanás, Canecão. Todo mundo... Canecão era o top do top dos tops. Aí uma vez eu fui lá para ver Cazuza. Fumar um cigarro de maconha. Acho que era isso. Depois que eu descobri que ele era. Aí, irmão, eu vi o vídeo. Se ele não tivesse me dito que aquilo era uma igreja, eu pensava que era o Canecão. Olha, eu estou falando de uma mega galeria, tipo um estádio de futebol, assim, aquelas arquibancadas, Heraldo. O altar, ou o palco, que não é altar mais, é um palco, como diz a missionária Heloína, tudo preto, muita fumaça, laser que dá para até causar cegueira. E assim, o pastor entra meio que popstar. E aumenta o som, e efeito sonoro, fumaça saindo. Parecia assim, Michael Jackson, que acabou de chegar, ressuscitado, entendeu? Au! Mas, sabe? Então, assim, só que tem um problema. A igreja estava lotada, irmão. Devia ter umas 3 a 4 mil pessoas ali. E a pessoa falou para mim assim, olha, pastor, quando eu entrei, na mesma hora Deus testificou no meu coração que isso não é o meu lugar e que Deus não habita em festas. Sabe por quê, irmãos? Esse tipo de igreja ele tem um problema muito sério. Aliás, ele tem 2, entre outros. Ele tem 2 problemas muito sérios. Primeiro deles, que é grave, é trazer o mundo para dentro da igreja. O primeiro problema grave dessas igrejas cheias é isso. É trazer o mundo para dentro da igreja. O que é? Ritmo, balada e tudo mais. Aí a igreja, você chega dentro da igreja, você fala assim, rapaz, cara, eu quero ser crente. Aqui, pessoal, rapaz, dança. Tem fumaça. Tem umas minas lindas. Tem uns gatinhos também. Não, quero ficar na igreja. Eu pensei que cristão era ruim. É nada. Se deixar, tem até cerveja zero. 0 calorias. Então, 0. Daqui a um dia vai ter. A máquina de Coca-Cola já tem. A gente passou em Porto Seguro, eu e minha esposa, na frente da Lagoinha assim, caixa eletrônico 24 horas, máquina de bebida, máquina de chips na igreja, irmão. A pessoa bota a moeda ali, eu quero um Ruffles. Pronto, pega o Ruffles. Para que Ruffles na igreja? Meu Deus do céu! E o negócio, o pau quebrando. Eu fui para Vila Velha esse dia com a minha esposa, fazer umas bodas de esmeralda, paramos no semáforo, um batidão, minha esposa falou, nossa, o funk está comendo pesado. Eu falei, não é funk não, é culto. Ela disse, não, é funk. Eu falei, é culto. Então, parei, baixei os vidros, ela, pastor do céu, não acredito que isso aí é culto, não acredito. Eu falei, é culto. Irmão, luz piscando, pisca, fumaça, e as irmãs lá fora, os vestidos tubados, mas pense num tubo, com cintura, sem cintura, sarada, sarabóia, vale tudo. O negócio é colar. O negócio é aparecer as marcas. Essa é a igreja que funciona. E aí, irmãos, é o que a irmã Heloína falou. Esse é o pecado da carne. Coloca para mim Mateus 26, 41, por favor. A gente vai terminar agora. Mateus 26, 41. Vigiai
e orai, para que não entreis. A última parte que é o interessante. Na verdade, quem é que está pronto? Quem é que é fraco? Aí agora eu vou perguntar. Nós estamos vivendo uma geração de espírito pronto e carne fraca? Ou carne forte e espírito fraco? Opção 1 ou 2? 2. A carne está falando mais alto do que o espírito. Sabe por quê? O Heraldo falou um negócio ali. Rapaz, eu peguei tanta coisa que esse menino falou. Sério. Olha só o que ele falou. Ele tinha suas atividades com o rei, ele era um servo. Eu imagino um mordomo explorado, de manhã, da hora que acorda, do café da manhã, preparar, fazer aquele cuidado, degustar, e está lá na pedra, toda hora, sim senhor, pois não meu rei, pois não meu rei. E o cara separava tempo para orar. E o cara tinha tempo para orar. Para pensar, irmãos. Sei lá, eu acho que ele sacrificava algum pouco do seu sono, alguma coisa, mas ele não abria mão das conversas dele com Deus todos os dias. E sabe por que as pessoas às vezes ficam longe de Deus? Porque elas vão perdendo a amizade com Deus aos poucos. E lembre de uma coisa: o diabo nunca tira de uma vez, senão você percebe. Tira aos poucos. Como, pastor? Um culto. 2 cultos. Um culto sim, um culto não. Um culto de vez em quando. Esse culto sim, esse não. Eu estou me cobrando. Eu estou falando para mim agora, irmãos. Vou pregar para mim. Eu estou desmarcando tudo que eu tenho dia de sexta-feira para eu estar aqui, para dar um apoio e ser alimentado pela palavra de Deus na sexta-feira, no culto da missionária Heloína. Eu convido vocês que querem fazer parte do grupo de Neemias, pegar sua enxada, pegar seu rastelo, pegar seu martelo, pegar seu prego e vir para aqui para a igreja. Agora, se achamos que Deus só está aqui no domingo, somos miseráveis. Se achamos que Deus está aqui só na quarta-feira, somos mais miseráveis ainda. Porque na sexta também Ele está aqui. É o mesmo Deus. Neemias não foi para Jerusalém por causa dos pais dele. Ele foi por causa de Deus. Neemias não vai para a igreja para agradar o filhinho, ou o papai, ou mamãe, não. Ele vai por ele e Deus. É a relação dele com Deus que precisa. E se você não comer, você morre. No último culto aqui, acho que o presbítero Alberto estava aqui conosco, não sei se o missionário Jamil estava, não lembro. Aquele rapaz morador de rua, em situação de rua, estava aqui comigo. Foi domingo, né? Aí eu fiz uma pergunta assim, simples para ele. Porque até nós, todo dia, tem que reaceitar Jesus de novo, como ela mesmo falou. Quando a gente erra, a gente, Senhor, me perdoe e tal. Hoje mesmo já fiz a minha reflexão. Eu vou falando com Deus o tempo todo assim, Senhor, abençoe aqueles que me perseguem, não impute sobre eles esse pecado, perdoe também as minhas atitudes, me faz ser melhor, eu preciso evoluir. Eu vou falando com Deus coisas desse tipo. E aí no domingo o rapaz estava aqui, e aí a missionária Michele falou, olha, ela já aceitou Jesus, mas ele ainda não. Aí eu fui e entrei na zona de encorajá-lo a aceitar Jesus. Aí ele falou assim para mim, não, mas eu já aceitei Jesus. Olha só, irmão, grava essa história. Eu já aceitei Jesus. Aí eu falei, você já aceitou? Quando? Já um tempo atrás. Eu sei, mas nunca, ainda usei essa palavra na hora, nunca é demais você colocar Jesus demais, nunca é. Se você botar Jesus 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes, 2 milhões de vezes, nunca é demais. Quer colocar hoje de novo? Não, tranquilo. Uma resistência, você não tem noção. Eu fiz isso para o cara poder,
Aí sabe o que eu falei? Olha só, olha que técnica que eu usei. Eu falei assim, se você fizer parte desse grupo aqui, passar a ser meu irmão a partir de hoje em Cristo, eu vou cuidar de você. Inclusive, Deus já está me incomodando aqui para quando eu terminar aqui, eu vou buscar janta para você. Ele falou, eu aceito. Sério, Alberto, foi desse jeito, uma isca. Ah, não, pela comida, aceito Jesus todo dia. Aí depois eu perguntei outra coisa para ele. Você falou que era desnecessário aceitar Jesus de novo. Eu vou dar uma outra teoria. Eu sei que você é morador em situação de rua, mas mesmo na rua, você se alimenta quantas vezes por dia? Às vezes uma, duas, é muito difícil três, mas geralmente é duas, e dependendo do que a gente recebe por aí. Eu falei, mas e se você parar de comer? Nem que seja uma ou duas. Aí eu morro. Eu falei, é isso que está acontecendo na sua vida espiritual. É isso que acontece com a vida espiritual das pessoas. Irmãos, quando o diácono Heraldo falou que Neemias começou, enquanto Jerusalém estava destruído, enquanto você está no mundo, enquanto você está destruído, ninguém se importa. O diabo não vai mexer com aquilo que é dele. Mas você quer ver, é por isso que muita gente desiste de ser cristão e aborta a viagem da vida celestial. Por quê? Porque se fosse fácil, todo mundo entrava, a porta é estreita. É difícil mesmo se manter e ir. Você vai ver muita gente, como Josué 24:17, ele disse assim, se vos parece mal voltar, desistir, desiste vocês. Mas eu não. Eu, minha família, minha casa, vamos servir ao Senhor. Nós vamos continuar. Vocês querem voltar para trás? Pode voltar vocês. Eu não volto. Eu não estou aqui por causa de pastor, não estou aqui por causa da igreja, não estou aqui por causa do irmão tal, eu não estou aqui por causa do culto, não estou aqui por causa da mensagem. Não, eu estou aqui porque aqui o Espírito Santo fala comigo. E essa conexão de você com Deus, ela é muito importante, irmãos. Primeira coisa, como eu falei, estão trazendo o mundo para dentro da igreja e dá certo. Segunda coisa, estão transformando os cultos em palestras, em terapias. Não que a palavra de Deus, ela não tem efeito terapêutico, ela tem. Mas nenhuma palavra motivacional, ela te liberta, a não ser a palavra de Deus. Conhecereis, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A palavra de Deus. O que ele pregou hoje aqui, o que esse cara falou hoje de Neemias, é o suficiente para levantar uma interrogação, uma exclamação na cabeça de todos nós. Tipo, olha o esforço desse menino, olha o cenário desse menino, olha as adversidades, olha os traumas desse menino. Agora, tem uma coisa que eu preciso falar, que isso me incomoda. O nosso diácono Heraldo também falou assim, você passa a ver um morador de situação de rua. Deus fala com você que ali é seu chamado, igual o meu, assim, eu gosto muito de mexer com drogado, libertação. Ótimo, você vai, porque Deus te chamou. Mas, olha o que ele falou, que isso aqui é muito importante. Às vezes, na hora que ele falou ali, eu falei, gente, esse menino está falando para mim. Aí ele deu um exemplo que ele deu, que ele falou assim, às vezes marido e mulher, um desentendimento, você vai lá e entra no meio. Sobrou para quem? Para você. Por quê? Porque você não consultou Deus.
Nós não estamos dizendo que se a pessoa vier até você, você tem que desprezar ela. Não. Mas hoje você tem que ter muito cuidado até para aconselhar. Porque às vezes as pessoas sabem o que é para fazer. Ela só está usando você de cobaia. Ela sabe. Ela sabe o que é perdão. Ela sabe o que é deixar para lá. Ela sabe o que é renunciar. Ela sabe o que é carregar sua cruz. Ela sabe o que Jesus significa. Ela sabe, ela conhece a palavra, conhece. Mas não estão dispostos a fazerem o que Deus havia pedido para eles. Por quê? Porque eu vou consultar alguém e eu jogo essa culpa em alguém. Uma culpa que era minha, eu vou jogar em alguém. Uma das coisas que Davi tinha, que nós devemos ter, é responsabilidade. Ele sabia responsabilizar ele mesmo. Em Crônicas 21, no final, ele fala assim para Deus: não mate ele, se tiver que matar, mata eu, porque quem errou foi eu. Eu acho bonito o cara que chama a responsabilidade para ele. Não, foi eu que errei. Irmãos, a pessoa que desfaleceu, a pessoa que botou uma desculpa para não estar mais na igreja, é só uma desculpa. Vamos falar aqui, nós temos, todos nós aqui, ó, nós temos motivos de sobra para não estar mais no meio da igreja, no meio dos cristãos. Mas a gente tem outro caminho? Não, tem que ficar aqui, com os Artaxerxes do lado, com Sambalatos, com Tobias, com Gesem, com profetas falsos do nosso lado, com joio do nosso lado. Mas só você é capaz de tirar você mesmo do caminho, porque ninguém tirou Neemias do caminho e do foco dele. Eu vou terminar dizendo a última frase. Heraldo falou que enquanto a cidade estava destruída, ninguém falou nada. Neemias ficou 3 dias orando e perguntando para Deus por onde começar. Mas quando no terceiro dia, Heraldo, parece que eu estou vendo, quando ele pegou no primeiro tijolo assim, ó, o pessoal já: ei, está fazendo o quê? Pega o tijolo. Para quê? Para reerguer o muro. Não consegue não. Caramba, o tijolo estava aqui um tempão, você passou pelo tijolo. Nunca quis pegar o tijolo, mas se eu quero pegar o tijolo, te incomoda eu pegar o tijolo? Se você não quer pegar o tijolo, tudo bem, mas deixa eu pegar o tijolo. Tem gente que não faz, ainda não deixa você fazer. É pior ainda. O cara não faz e ainda desfaz de quem faz. Termina para mim com Coríntios 13, 11. Coríntios 13, 11. Primeira Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com essas coisas de menino, de crente Nutella. Ou às vezes um brinco que você perdeu e que estava lá embaixo. Não, aí o que acontece? A dracma. Quando vai lavar uma roupa, você quer jogar tudo na máquina, ele fala assim: não, a branca, põe um pouquinho de água sanitária que ela vai ficar branquinha. Isso. Isso é orando.
Isso aí. Ele no espírito ele estava orando, mas estava fazendo os madeiros dele. A gente também é assim na nossa casa. Deus fala lá, tomando banho, tomando, passando roupa, fazendo faxina, fazendo comida, na pia. Ele vai falar, desde que nós criamos a inteira integração com ele, e como eu falei, a essência dele não é isso aqui. Ele fala 24 horas por nós. Então, não estava dormindo, a gente está dormindo, traz a revelação para nós dormir. Então, eu creio que o segredo do Neemias foi esse. Ele fazia as coisas, nós estávamos sempre ligados com Deus. Nós temos dois tipos de medicamentos no mercado: os holopatas e os homeopatas. Os holopatas é o que Evandro falou, é os efeitos imediatos. Está com dor de cabeça, toma um Doril, sumiu ali, mas depois volta. A homeopatia é uma coisa mais lenta, é um remedinho que você toma mais lento. A vida cristã, o próprio Deus faz questão de não dar tudo de uma vez, porque nós não temos capacidade de administrar muita coisa. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. O que vier na minha vida e na tua vida de coisas materiais, e se for nos afastar de Deus, é melhor que não venha. Isso pode ser uma bicicleta, pode ser uma moto, pode ser um emprego, pode ser o que for. Mas tem gente que é como se fosse o prato de lentilha, sabe? Tipo assim, tá, eu vendo. Não, eu pego. Irmãos, o cristão, ele vive pela fé o tempo todo. E o que o nosso irmão Heraldo falou, eu deixo aqui como uma reflexão final. Não vale a pena, não vale a pena. Eu acho que Heraldo, ele é a pessoa mais apropriada aqui na igreja hoje para mostrar a diferença entre o céu e o inferno. Porque ele esteve nos dois lugares. E aí ele chegou à conclusão dele. Esse lado de cá é ilusão. É bom, é bom. Irmãos, quando fala que a porta é larga, olha só, tem outra coisa que fala depois da porta. Além de larga, a porta, o caminho é o quê? Espaçoso. A porta estreita, o caminho também é estreito. Caminho estreito, porta estreita. Porta larga. Pelo menos liberdade. Dificuldade nenhuma. Importunação nenhuma. Perseguição nenhuma. Olha o que ele falou. Quando Neemias botou a mão no tijolo, começou a incomodar. Por que a gente é incomodado a não vir para o culto sempre? Por que na hora do culto se levantam alguns demônios anticulto? Porque a sua entrada aqui, quantas vezes for, e quanto mais for, mais incomoda. Por isso que eu te convido a vir também na sexta. Porque quanto mais você buscar Deus, mais você incomoda o inimigo. Simples assim. Assim que a gente termina hoje. Não precisamos louvar nada, vamos ficar com essa palavra. Vamos ficar com essa palavra. Vou pedir ao missionário Jami fazer a oração final da bênção apostólica. Irmãos, carregue isso. Ó, as 5 virgens que levaram pouco azeite, teve horas que ela olhava para a lamparina e falava assim, está apagando. Ai, meu Deus, subestimei o tempo. Aí olhou para o lado e viu alguém que tinha... Você me presta o seu não? Rapaz, se eu tirar do meu, vai para o inferno, eu e você. Agora, se você quiser ir buscar mais, é um risco. Mas o noivo pode vir a qualquer hora. Você que sabe. Mas eu não posso arriscar minha salvação por causa de você. Irmão, o ministério de Jesus era itinerante. O que é isso? Você prega. Ó, uma coisa que eu vou pedir para vocês aqui da igreja. Não prega para gente de dentro da igreja. Eu sei que tem gente de dentro da igreja que não está convertido. Mas não prega para gente que já está numa igreja. Prega para gente que não está em igreja nenhuma.
Você é de qual igreja? Ah, eu sou da igreja da irmã Juquinha. Amém, Deus abençoe. Amém. Ah, eu sou da igreja Ah, eu sou muçulmano. Ah, irmão, é? Maomé? Ó, deixa eu te apresentar Jesus. Jesus é isso. Aí, beleza. Pronto. Mas esquece esse negócio de pegar peixe no aquário, não. Pega a gente do mundo. Jesus falou, eu vim para os doentes, os necessitados. Quem já está na igreja, deixa lá. Quem dera que a pessoa desviasse e fosse para dentro da igreja, desviado. Ótimo, desviou muito bem. Mas desviado da igreja, a igreja que você está, a igreja que você permanece, busque, irmão. É por isso que na palavra de Deus diz assim, tem que buscar Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força. Sabe o que é isso? É suado todo dia, suado. Irmãos, com todo respeito, eu não ia nem falar isso não, mas isso me vem na mente agora. Eu estou recebendo umas informações aqui. Se vocês me perguntarem se eu sou contra, não sou. Já estou deixando bem claro, não sou contra qualquer tipo de manifesto, porque pela Constituinte todo mundo tem o direito de se manifestar, de dar sua opinião e tudo mais. Mas eu estou vendo também um bando de tolos contra o poderio que está aí, da sujeira de Satanás, gente chorando, gente que não está aceitando as eleições, como se Deus tivesse morrido, como se esse que foi eleito está acima de Deus. Não é nada, irmão. Deus é tudo para nós, Deus está acima dele, Deus mata, Deus vivifica, Deus tira, Deus bota, Deus faz o que ele quer. E aí eu vejo um amontoado de gente sofrendo, fazendo plantão 24 horas nas portas dos quartéis, dizendo não, nós não aceitamos, como se o mundo, o apocalipse, o Armagedon estivesse baixando aqui na terra. Irmão, descansa. Descansa. Passou, acabou. Agora é com Deus. Entrega esse negócio agora para Deus. Segue vida. E se esses Sambalate, Gesem, Tobias vierem, eu não quero saber disso mais não. Esse negócio já rendeu demais. Não, por favor. Não quero saber disso mais não. Por favor, me deixa. Não, sério, acabou. Vamos trabalhar, vamos pensar em outra coisa. Senão você fica doido, irmão. Aí você tira os olhos de Deus e fica com os olhos no governo da terra. E o seu socorro vem, sabe de onde? Do alto. Por favor. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, nós queremos agradecer, Senhor, meu Deus, pela palavra, Senhor, meu Deus, que foi ministrada neste lugar, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, que nós viemos nos fortalecer, Senhor, meu Deus. Que nós viemos te buscar mais, Senhor, meu Deus, para ficarmos fortes como Neemias, Senhor, meu Deus. Toma em tuas mãos aquele que aqui chegou, Senhor, meu Deus, que vai com essa palavra no coração, que nós viemos praticar mais a tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Deus, aquele que aqui chegou, Senhor. No nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e infinitas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Aquele que aguarda a vinda do Senhor, diga amém. Vão em paz, que o Senhor nos acompanhe.